Brasil, olá você aí de casa! Eu sou a Carol Moreira e essa é a nossa cobertura semanal de House of the Dragon. E depois de tanta emoção no episódio passado, a série deu uma acalmada e esse episódio 5 foi mais focado aí em desenvolvimento de personagens. Deu pra ver que alguns estão ficando mais frustrados com a guerra, outros mais reflexivos, outros tendo visão esquisita. Vamos analisar tudo isso. E lembra de se inscrever aqui no canal, que me ajuda muito. Encaminha o vídeo pros seus amigos que gostam de House of the Dragon. E vamos lá. Primeiro, só comentando que a abertura não mudou. Eu achei que talvez iam colocar a morte da Rhaenys, né? Então não entendi porque eles colocaram aquelas e essa não, enfim. Esse episódio foi bem dividido entre os 3 núcleos geográficos ali, né? Os verdes em King's Landing, em Porto Real, os pretos em Pedra do Dragão, Dragonstone, e o Daemon nas Riverlands, nas terras fluviais lá em Harrenhal. Começando lá em King's Landing, os verdes querem mostrar sua força desfilando a cabeça da Meleys pela cidade, e eu amo que alguém do exército grita: Meleys, a dragão da traidora, morta em Rook's Rest pelo seu rei Aegon. Que mentira, né, gente? Que palhaçada. Quem matou foi o Aemond. E o Aegon ainda escondido lá num caixão, num negócio pra ninguém ver o quanto que ele tá lascado, né, gente? Queimado, tudo ferrado. O Gwaine até fala, né, que tipo de vitória é essa? E realmente, gente, o rei tá todo ferrado. Um dragão foi incapacitado, né, o Sunfire, e eles perderam 900 homens. Só que esse desfile só deixa todo mundo mais assustado, não tem ninguém falando, sabe? O menino até comenta, eu achei que os dragões fossem deuses, né? Então, assim, se essas criaturas poderosas morreram, né, estão morrendo assim, independente do lado que morreu, é o famoso todo mundo vai morrer, né? Tipo, socorro, vamos embora daqui, é um mau presságio. E ainda, se atacaram o dragão de lá, isso vai ter volta, né? E daí o povo, com razão, começa a achar melhor sair dessa cidade antes que eles queimem tudo. Inclusive porque o povo tá com mais fome ainda e estão rolando roubos porque os pretos continuam bloqueando o Gullet, a goela. Daí quando os portões são fechados a mando do Aemond, vira aquele caos, né? E a gente vê isso melhor pelos olhos da família do Rio, o ferreiro, que ainda tava confiante que o Aegon ia pagar ele. E a esposa dele quer que eles se abriguem com o irmão dela em Tumbleton, que é o castelo da casa Footly na Campina ali, que é a região dos Tyrell. Provavelmente a família dela serve aos Footly, alguma coisa assim. Bom, lá dentro do castelo, o pessoal tá achando que o Aegon vai de arrasta, porque as irmãs silenciosas já estão ali esperando, gente, e elas só cuidam de defunto, tá? Aí o grande mestre explica, né, que a armadura do Aegon era de aço valeriano, que era a armadura até do Aegon Conquistador, né? Mas ele sofreu queimaduras muito graves no corpo todo, além de estar todo quebrado por dentro e por fora, né? E, gente, essa é uma confusão que Game of Thrones causou na nossa vida. Targaryens queimam sim. Em Game of Thrones, por exemplo, o Viserys, o irmão da Daenerys, morreu derretido, né? Na história de Westeros, nos livros, tem até Targaryen que foi tomar fogo vivo porque achou que ia virar um dragão, e sabe o que aconteceu? Ele morreu, tá? O que rola com a Daenerys em Game of Thrones, que ela sai do fogo e os dragões chocam, nananã, é uma coisa muito mágica. Aqueles dragões estavam em pedra, eles estavam já empedrados. Então, assim, é uma coisa mágica, uma confluência de astros, sei lá. E mesmo assim, no livro ela sai careca, porque o cabelo dela queima no fogo. Então, assim, queima, tá? E, gente, que tripas bem feitas! A gente sabe que é apenas uma série, mas... que agonia daquele negócio. E ele descolando assim, ó. E vocês repararam que um olho do Aegon ficou meio grudado, assim? O mesmo olho que o Aemond não tem? Não sei, eu achei que foi de propósito esse negócio, eu gostei. Tá, mas enquanto ele não revive nem morre, o conselho precisa pôr alguém pra governar. E o nome da Alicent nem passou pela cabeça deles, mesmo ela já tendo sido regente, né? Nem o Criston Cole considerou ela. Pelo visto, ele só gosta dela de noite, como ela mesma joga na cara dele depois, né? Mas eu vou ter que passar esse pano pra ele. Eu gosto da justificativa que ele dá, porque a guerra agora é de dragão. A gente entregou a guerra aos dragões. Então, nada mais justo que um montador de dragão comande, né? Então... é verdade. No fim, eles decidem colocar o Aemond, que já era o próximo da linha de sucessão, porque o Aegon não tinha mais filho homem, né? No livro ele tem um, mas na série não. E tem mais um detalhe, como toda a treta tá sendo causada porque eles não apoiam uma rainha mulher, a Rhaenyra, não fazia sentido botar a Alicent pra comandar agora, né? Seria uma, né? Enfim, hipocrisia. E até o Larys concorda com isso. E eu acho que nesse episódio ficou bem óbvio, então, o que a Alicent acha do Aemond, né? Que ele é um assassino. Por isso que ela tem aquele mini surto ali, gente. Que cena boa! Eles continuam falando e a câmera vai se aproximando dela e ela com aquela cara assim,
meio paralisada. Gente, a Olivia Cooke tá cada vez melhor, sério, muito bom, eu amei. E ela percebeu, né, que por ser mulher, ela nunca vai ter poder de verdade ali. E isso é um tema do episódio, né? A Alicent e a Rhaenyra querem agir e no fim os homens ficam aí falando, vocês não entendem de guerra, não sei o quê. E no caso da Alicent ainda tá osso, porque o Otto era meio que o último aliado real dela ali, né? E o pai dela já vazou tem 3 episódios. Vocês estão sentindo falta do Otto? Pois é. Bom, o Aemond então manda tirar os corpos de caçadores de ratos lá finalmente e fechar os portões da cidade. E os verdes decidem mandar as tropas do Jason Lannister pras Riverlands, pra ir lá bater de frente com o Daemon e tentar captar as casas de lá pro exército deles. Lembrando que eles são um par de gêmeos, né? O Tyland, que é o mestre da moeda, que tá todo episódio aí agora, e o Jason, que ficou lá, ele é o Lorde de Casterly Rock, né? Que é onde fica ali a sede da casa Lannister, né? E os dois são interpretados pelo mesmo ator, sabia? Eles não são irmãos, que nem o Eric e o Arik. É o Jefferson Hall. Aliás, vocês sabiam que eu sou da família Lannister? Eu tenho uma tatuagem do brasão da casa Lannister que eu fiz na época de Game of Thrones. Vocês sabiam disso? E o Criston deixou um pessoal cuidando lá de Rook's Rest, que eles acabaram de conquistar, e de olho no Sunfire. Gente, o dragão tá tão machucado que não tem como ele sair dali voando. E ao contrário do irmão, o Aemond parece que amou esse momento de virar rei, né? Desde o zero. Então a gente vê ele lá na sala do trono, bem vibes, tudo escuro, o trono meio assustador, né? O trono foi forjado na época do Aegon o Conquistador com as espadas dos seus inimigos. E ele é enorme, muito perigoso, né? Ele fura as pessoas ali com aquelas espadas. Em Game of Thrones era aquela merrequinha. Em House of the Dragon eles deram uma encorpada, mas ainda não chega perto da imponência que é descrita nos livros. E aí a Helaena aparece e pergunta se o preço valeu a pena. Ou seja, ela já sacou que ele tá tentando se livrar do Aegon. Será que ela previu isso? Será que ela sabia? E a Alicent fica lá com o Aegon ferrado, e aí bem no final do episódio ele acorda e fala, mamãe, mas como sempre, ela não tá nos momentos em que ele precisa. Eu achei bad. Bom, vamos falar do Daemon em Harrenhal. Ele continua tendo 1000 visões, gente, sinceramente. Eu já cansei, já acho que já deu. Comenta aí o que vocês estão achando desses momentos aí do Daemon. Aliás, uma das visões dele só Freud explica, gente, porque ele se vê transando com a própria mãe, a Alyssa. Essa é a primeira vez que a gente vê ela. Ela era filha do rei Jaehaerys. E no livro, ela morre no parto de um terceiro bebê quando o Daemon tinha só 2 aninhos. Então, por isso que depois a Aelys fala pra ele, que você não chegou a conhecer sua mãe, né? Ele era muito pequeno. E essa Alyssa que era montadora da Meleys, antes da Rhaenys. Inclusive, nesse episódio contam que o Daemon ficou puto da vida, porque ele queria a Meleys pra ele, mas aí a Rhaenys tentou, né, e conseguiu pegar, e ele não. Enfim, e a Alyssa fica ali falando que ele que deveria ser rei, que ele é o filho favorito dela. Será que ele quer tanto o poder pra preencher o vazio de não ter tido a mãe? Ai, credo, que horrível. Enquanto isso, o Sir Simon Strong tá dando uma geral em Harrenhal, né? Mas ele tá precisando de verba, porque o Larys levou todo o dinheiro. Então, imagina o Daemon ter que pedir dinheiro pra Rhaenyra uma hora dessas, dar uma ligada. Oi! Então, e ele tá insistindo nessa coisa de ser chamado de rei, eu não aguento mais. E depois com a Aelys, ele fala o que ele tá pensando, que o povo não vai aceitar a Rhaenyra como a rainha, que eles querem a força de um homem, né? E ele quer conquistar King's Landing, e aí sim a Rhaenyra pode se juntar a ele como rainha dele. Repararam que parece que nenhum homem na série consegue tolerar tá na mesma posição de uma mulher, o que dirá abaixo? Esse episódio fala muito disso. Bom, daí temos a volta dos Bracken e dos Blackwood. Se você não sabe por que eles se odeiam tanto, veja meu vídeo sobre eles, vou deixar aqui na descrição. O William Blackwood queria que o Daemon queimasse os Bracken, né? Eles tinham combinado. Só que chegou lá na hora, ele não quis, porque o cara, né, falou, mata aí, foda-se. E ele falou, pô, se eu matar eles, eu tô perdendo o exército, né? Então ele manda o William lidar com a situação sozinho pra, né, não perder essas pessoas, sob a justificativa de, um rei não pode ser visto fazendo merda por aí, né? Ele só tá lá ajudando a catar madeira. Então, assim, a série tá cravando agora ele que realmente quer passar por cima da Rhaenyra. Gente, no livro não tem nada disso e também não tem isso dele ficar lá meio bundão, sem fazer nada, não é assim. Eu confesso que eu não tô entendendo essa posição dele na série, porque quando ele quis matar a esposa dele, ele foi lá sozinho e matou. Quando ele quis pegar a Rhaenyra, ele levou ela no puteiro, pronto, sabe? Ele não é uma pessoa que tá muito preocupado, assim. E aí agora ele, não consigo torturar umas pessoas, o rei não pode. Tipo, oi? Será que as visões estão mexendo com ele? Ou será que é uma questão de roteiro meio esquisita? Aliás, a Aelys, muito bruxona, né? Sabendo de tudo que tá rolando sem corvo, porque os Blackwood estão se aproveitando dessa situação pra pegar crianças, abusar das mulheres, né? Então não é só
fazendo o que o Daemon mandou. Eles estão abusando mais ainda da situação. E no fim das contas, o Lord Amos Bracken acabou se rendendo, tipo, deu certo. Só que esse tiro sai pela culatra, porque ao invés do resto das Riverlands se unir também, eles aparecem lá de noite, ficam putos, porque os Blackwood fizeram tudo isso de um jeito horrível, queimaram as terras, mataram gente, né? E aí eles falam, gente, eu amei, eles falam, nós não vamos deitar pra tirano com ou sem dragão. Eu não sei, eu deitaria. Eu não tem dragão, beleza. E aí eu achei que o Daemon terminou o episódio pior do que ele começou, porque ele conseguiu os Bracken, beleza, mas agora ele tem vários outros inimigos, né? Todo o pessoal ali das Riverlands de inimigo não é legal, né? Inclusive, eles podem até se juntar aos verdes depois, né? Ele se lascou. Vamos ver o que vai dar isso. Inclusive, vocês acham que ele vai conseguir sair de Harrenhal ou ele vai morrer lá sem nunca sair? Porque a Alice tinha previsto que ele ia morrer por lá, né? Hoje eu tô usando meu colar de escamas de dragão na cor prata. Se você quiser o seu ou outros colares, tem colar da Triquetra de Dark, tem claquete, tem um monte de coisa legal, tem TVzinha e, claro, tem dragão, ovo de dragão, um monte de coisa de escama, anel, brinco. Entra lá no site da Anilu, procura a coleção Carol Moreira que você vai ver e aí tem muita coisa legal. Eu acho que os dragões até já acabaram, mas você pode pedir lá e já comprar na pré-venda que a gente tá fabricando mais dragões pra vocês. Vamos falar rapidinho da Rhaena que chegou no Vale de Arryn, no The Vale, e a Lady Jane Arryn que tinha combinado lá com o Jace, né? Ela é a senhora do Ninho da Águia, ela finalmente apareceu. E ela tá meio de cara, porque a Rhaena chegou trazendo criança e 2 mini dragões, né? Com razão, ela tá chateada, porque ela tinha prometido 15 mil espadas em troca de proteção de um dragão. Mas o Tyrexes e o Stormcloud são babies, né? E as crianças também, como que esses nenezinhos vão voar no dragão, sabe? E a gente sabe que os Arryn são meio paranoicos com proteção, né? A própria Lisa Arryn lá de Game of Thrones, nas crônicas, ela tá sempre se gabando que o castelo é muito alto, que ninguém chega lá em cima, né? Só que dragão chega. E agora vamos pros pretos em Dragonstone, Pedra do Dragão. A Rhaenyra tá com muita dificuldade de controlar o conselho, de ser ouvida. Até quando ela quer ir atacar pessoalmente, eles não deixam, né? E ela fala uma coisa interessante. Agora que eu sou soberana, eu não posso fazer o que eu quero. Que é basicamente a lição que o Aegon não aprendeu lá atrás, né? Que ele tava assim, eu sou rei, eu faço o que eu quiser. Não, querido, você não tem que fazer nada. Bom, a galera tá ali lidando com o luto da Rhaenys e ainda com a perda de um dragão muito importante. A Meleys era a mais velha que eles tinham, ou seja, a maior. Os dragões nunca param de crescer. Então, quanto mais velho, maior. Por isso que a Vhagar é velhinha e enorme. Mas a Rhaenyra decide mandar homens pra Lagoa da Donzela, Maidenpool, e Ponta da Garra Fechada, que é Croc Law Point. Reforçar guarnições, fornecer suprimentos, armas, o que for preciso. O que rola? Esse Croc Law Point é uma península das Terras da Coroa, próxima aos locais que os verdes dominaram, Rook's Rest e Duskendale. E lá fica bem perto desse Maidenpool, que já é nas Riverlands, então já é no outro estado, entre aspas. Então, se eles conseguirem esses dois lugares, é um jeito deles irem pegando o que restou ali das Terras da Coroa e ir subindo, tentar pegar um pouco ali das Riverlands. Vocês viram que é um grande jogo de war, né? E aí surge também a ideia de atacar em King's Landing enquanto a Vhagar tá fraca se recuperando. E daí a Rhaenyra aproveita e mata 2 coelhos com uma caixa d'água só, com uma cajadada só. Ela manda o machista do Sir Alfred e descobrir o que raios o marido dela anda fazendo lá em Harrenhal, né? E ao mesmo tempo ela se livra dele, né? Porque ele tá causando ali no conselho, desafiando ela. Inclusive rolou um match cut bem legal nesse episódio, né? Que o Daemon tá parado assim com o braço e o corte volta pra Rhaenyra exatamente na mesma posição, só que espelhado, né? E aí quando a Rhaenyra vai desabafar pra Mysaria, ela até comenta que o pai dela não ensinou ela a lutar porque ela era mulher. Ela aprendeu a ficar ali servindo taça. Vocês lembram que ela era copeira das reuniões do conselho lá atrás? Inclusive eu achei que a Mysaria, que tem o apelido de Verme Branco, ela tá numa energia muito do Verme Cinzento de Game of Thrones, que aconselhava a Daenerys, né? Porque ele sempre trazia um ponto de vista do povo, né? Como que o povo vai achar, como que eles vão receber as coisas que ela fazia. A Missandei também, que tava ali com ela. Então, é sempre bom ter esse conselho de alguém que tá ali no meio do povo, né, que acompanha os proletários. E a Mysaria é muito inteligente, ela joga uma ideia que tem outros jeitos de lutar a guerra sem ser na batalha. Então elas mandam aquela dama de companhia da Rhaenyra pra King's Landing, que é a Elinda, e ela consegue encontrar aquela menina Diana. Gente, eu sabia que aquela menina tava aparecendo demais. Relembrando, ela era servente do Aegon, que ele abusou lá na primeira temporada. E aí no episódio 3 ela apareceu trabalhando ali na taverna. Então vamos ver
que essa dupla vai aprontar. Coloquem nos comentários o que vocês acham que elas vão fazer. Enquanto isso, o Corlys tá lá em Driftmark, né, tá sofrendo com a morte da esposa dele, a Rhaenys, e a Baela aparece lá, em nome da Rhaenyra, pra pedir pro Corlys ser mão da rainha. Só que parece que ele não quer muito, não. Aí a Baela dá um textão nele, né, ele fica até meio chocado, porque ela tá muito determinada como a Rhaenys, né, e ele acaba oferecendo Driftmark pra ela herdar. Gente, era o que a Rhaenys queria lá na primeira temporada, né? Eu relembrei isso no vídeo do episódio 3, até com mais detalhes, quem quiser ver. E agora que ela morreu, que ele tá concedendo o que ela queria. Só que recentemente a Rhaenys queria a Rhaena, que tá lá no vale, né? Justamente pelo que a Baela acabou de falar ali. Ela é sangue e fogo, ela é montadora de dragão, ela não vai ficar ali esperando a guerra acontecer sentada no troninho, ela vai lutar como a sua avó. E aí ela diz, né, que quem tem que ficar ali é alguém de sal e mar, provavelmente alguém Velaryon. O legal dessa cena é que ela fala um pouco das viagens do Corlys, né? Ela fala de Ygritte, de Asshai, que são dois lugares bem longe, e como ele conseguiu as riquezas lá. E um dos outros spin-offs aí potenciais de Game of Thrones é a série Nine Voyages, que seria sobre essas aventuras dele. A ideia inicial era ser um live action, né, com pessoas, mas o George Martin contou no início do ano que agora eles estão querendo fazer uma animação, porque o personagem passa por vários cantos do mundo, né, então o orçamento disso ia ser muito caro. A gente ainda não sabe se isso vai sair do papel, ainda não foi confirmado, mas era uma das ideias aí que estava sendo conversada. E bom, o Jace, enfim, resolveu agir, né, ele já tava assim, e ele foi lá falar com a casa Frey, que, pra quem não lembra, foram os responsáveis pelo casamento vermelho em Game of Thrones, que a Arya passou a série inteira querendo se vingar deles, né? Os Frey têm como sede um ponto muito estratégico, bem próximo do norte, que é as Gêmeas. É um par de castelos ligado por uma ponte que fica nas Riverlands, nas terras fluviais. E ali é uma passagem importante porque tem um rio no meio, então os exércitos precisam passar por ali. E o Jace já conseguiu os Barba Brancas, né, do Cregan Stark, os velhos lá, dos nortenhos, e se ele conseguir esse apoio das Gêmeas ali, né, ele consegue uma passagem direta pra eles entrarem nas Riverlands mais de boa, né? Mais prático. E é impressionante como os Frey são tudo igual, né, gente? O Lorde e a Lady lá ficam querendo um negócio em troca, eles querem Harrenhal. Nas crônicas, inclusive, eles têm a fama de atrasados, porque eles sempre se unem a uma guerra quando já tá claro quem vai ser o vencedor. Eles ficam esperando. E quando eles falam que estão com medo da Vhagar, o Jace lembra que ele tá com um dragão ali, né? Então, vocês deviam ter medo de ser queimado agora. Agorinha mesmo, não se a Vhagar vir. Então ele tá dando uma ameaçada e o Jace oferece a proteção dele e do Daemon. E eles aceitam. Amo que o Daemon não sabe de nada disso, né? Mas show. E aí, né, no finalzinho, a Rhaenyra tá lá lendo a história da Visenya Targaryen, que além de ser irmã e esposa do Aegon o Conquistador, ela era uma guerreira muito habilidosa. Ela que montava a Vhagar. Ela foi a primeira portadora da Dark Sister, a espada irmã sombria de aço valeriano, que costuma ser passada para combatentes habilidosos, que hoje tá com o Daemon. E foi dela a ideia de criar a Guarda Real para proteger o rei. Na época ele falou que não precisava e tal, e aí ela fez um corte na bochecha dele rapidão, assim, pra mostrar que ele era vulnerável, amo. E no mesmo episódio já teve outra referência a Visenya lá na cena do vale, porque durante a conquista do Aegon tinha a Shara Arryn, que era a rainha regente do Vale de Arryn na época, porque o filho dela ainda era pequenininho pra governar. E ela não queria se render pro Aegon Conquistador. Só que um dia, do Neida, ela encontrou o filho sentado no colo da Visenya e pedindo pra voar na Vhagar, que tava assim atrás. Aí ela, né? Ah, não, vou ajoelhar, menina. Tudo bem, adoro os Targaryen. Então faz sentido que a Jane Arryn queira essa proteção. Vai que a Vhagar brota lá de novo na casa dela, né? Enfim, faz todo sentido a Rhaenyra tá lendo sobre a Visenya, porque ela é uma puta inspiração, né? Ela é o maior exemplo de uma mulher guerreira, uma Targaryen que participou ativamente de uma guerra, né? E isso volta ao tema do episódio, que é como mulheres fazem guerra. E aí o Jace volta e eles chegam à conclusão que eles precisam de mais montadores, porque dragão tem, mas quem que vai pilotar o dragão? Inclusive eles têm 2 dragões que conseguiriam confrontar a Vhagar, que estão lá sem montador, que é o Vermithor e Silverwing, Asa Prata, que foram os dragões do rei Jaehaerys e da rainha Alysanne. E ali em Pedra do Dragão existem registros de pessoas que têm sangue Targaryen, mas que são frutos de outras famílias, que são bastardos, né? Mas tem algo Targaryen aí na sua ascendência. Então eles decidem procurar essas sementes de dragão pra possivelmente se tornarem montadores, né? Eu acho que não custa tentar. No vídeo de expectativa da temporada eu falei disso, tem até um pouquinho de spoiler do livro pra quem quiser saber o que vai dar isso. Então se você quiser saber, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aí o que vocês acharam do episódio e semana que vem eu tô de volta pra mais. Beijo!